Que é ciclismo indoor? É treinamento? É entretenimento? É um pouco disso tudo? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para o Rafael Casagrande durante a nossa conversa na UFMG sobre o mercado de ciclismo indoor. Casagrande é professor, treinador, empreendedor, organizador de vários eventos de ciclismo indoor, proprietário de um estúdio e idealizador de um projeto inovador que oferecia aulas de ciclismo indoor dentro de um ônibus. Uma figura, um artista. Se não existisse, ele ia ter que ser inventado. Nós conversamos sobre tudo isso e também sobre a rentabilidade dos negócios nesse setor e a diversificação de públicos dessa modalidade que já teve altos e baixos desde que chegou aqui no Brasil. Então, se você se interessa por ciclismo indoor, faz igual o Casagrande, bota um sorriso no rosto, pega esse merengue e assiste esse episódio. Quero te agradecer, né? Você vir aqui. É sempre uma honra receber aqui profissionais assim, de destaque igual você na UFMG, né? E queria te perguntar, assim, começar te falando sobre isso, que eu até comentei com você agora. Eu tenho a impressão que o spinning teve um boom muito grande há cerca de 20 anos atrás, se eu não me engano, e depois ele parece que sumiu, e ficou muito pequeno, muito restrito e tal. E agora, tá surgindo redes de academia que são só especializadas em estúdios de bike. Sim. Enfim, parece que voltou, teve uma explosão, talvez não exatamente uma explosão, mas a coisa parece que cresceu atualmente. Como é que você percebe isso? Perfeito, meu amigo. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, enfim. Já tem quanto tempo nós estamos tentando marcar, né? Hoje conseguiu. Graças a Deus saiu. E aí, amigo, já até fazendo uma correção. O spinning é um método de ensino. Ele não é uma metodologia. Ele não é uma modalidade. Ele é uma metodologia igual a House of Cycle, igual o Grupo Cycle, igual o Kaiser. Ou seja, ficou como se fosse o seguinte, tipo Bombril. Um Guaraná. Um Guaraná, na verdade, né, a gente vai associar com o refrigerante, né? Mas aí tem a marca Guaraná. Então ficou mais ou menos isso. Até porque o percussor foi o Johnny D. Nos anos 80, né, ele começou e aqui no Brasil, nos anos 90, média de 95, chegou aqui. Uhum. Consequentemente, em 2000, né, como você falou, deu aquele boom. E aqui, cara, a gente tinha uma realização na Serra do Rola Moça que chamava Pedalando no Topo. Lembra desse evento? Não lembro. Será que ano? Cara, foi média de 2000, 2005. Não, eu não estava aqui em BH, eu cheguei aqui em 2013. Enfim. Não vivi aqui ainda. Esse evento foi o que trouxe, né, um mercado aqui pra gente, se tratando regional. Eles faziam um evento na Val da Montanha? Era na Serra do Rola Moça. Puta ideia, né? Cara, um evento sensacional. Se eu não me engano, dava média de 2.000 a 2.500 pessoas praticantes de ciclismo. Nossa. Então tinha média de 300 a 400 bikes por aula e eram vários professores internacionais. Então vinha o Paco, né, que é o Master Trainer da Case, o João Felipe da Chuin, enfim, os brasileiros aqui também, Rodrigo, Johnny, Ailton, e consequentemente trouxe esse olhar aqui para BH, né? Mas infelizmente o evento acabou, e aí consequentemente foi aonde a gente entrou também, com as realizações. E pegando um pouquinho desse histórico da Rock, eu iniciei o projeto com eventos. Então eu não tinha perspectiva ainda de escola de formação, né? Enfim, tudo que a gente tem hoje. Mas eu iniciei lá atrás com a vontade de realizar eventos. Por quê? Eu trabalhava com eventos na época, mas eram eventos noturnos, né? Então era promotor de casas. Uhum. E eu amava fazer evento e amava o ciclismo. Consequentemente, não combina muito, né, cara? A noite, o dia, né? A saúde com o fato da gente ficar, né, na parte da noite, enfim, bebedeira. E eu consegui associar. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer eventos de bike. E é onde eu comecei a criar a House of Cycle. Consequentemente, cara, me veio a necessidade muito grande de quê? Eu olhava meu palco, era cada um pedalando de um jeito. Falei, poxa vida, como é que nós vamos fazer? Criei uma escola de formação, onde a gente veio com esse método Rock, que é um método super comercial, enfim, aceitável demais para o mercado. E aí, na sequência, eu trabalhei um pouquinho na parte de gestão, ou seja, qualquer academia que me contratasse, eu tinha uma parte de assessoria, de terceirizadas, sonorização, climatização, enfim,
A gente conseguia pegar a estrutura, eu com a parte do método e, consequentemente, a gente fechou o cerco para trazer rentabilidade para as academias. Continuando, eu tive, né, um carro-chefe na empresa que foi o Bike Bus. O Bike Bus. Né, que era um projeto... Mas peraí, antes único. de você falar do Bike Bus, só para eu não me perder. Nesse momento que acontecia esse evento aqui em BH, Sim. que você falou gigante, Sim. você nesse momento não trabalhava ainda como professor de ciclismo indoor. Na verdade, Você era um entusiasta. eu realizava os eventos, mas eu não era formado ainda na época. Ah, né? sim. Estava começando. Exatamente. Estava iniciando, eu tinha alguns professores formados, né? Consequentemente, me davam suporte, eu aprendia muito com eles, mas eu não atuava ainda como professor de educação física. Mas nesse momento você promovia eventos de ciclismo indoor. Exatamente. Como é que era? Já era bom? Cara, na época era muito bom. A gente tinha uma adesão muito grande, né? Justamente pelo fato de pedalar no topo, né? Então, a necessidade que o pessoal teve pós, né, o fechamento dele foi quando a gente chegou e agregou esses valores aí, trazendo esse diferencial também. Não só minha empresa, mas outras empresas em Belo Horizonte veio entrando para esse mercado, mas ficou quem teve esse retorno, né? Sim. Consequentemente, né, à toa que a gente está aí há quase 12 anos no mercado, né? Querendo ou não, pedalando no topo, se eu não me engano, tem uns 10 anos que ele não acontece mais, e foi onde veio essas substituições. Né? Aí foram surgindo outras iniciativas. E outras iniciativas, outros projetos, outras empresas chegaram para continuar, permanecer, né, em alta esse mercado. Então, depois do evento, você pensou em estruturar a escola de formação. Exatamente. Que é para preparar pessoas profissionais a se tornarem professores de... Especializar para o ciclismo indoor. Exatamente, com o método House of Cycling. Né? A gente tem muitos outros métodos do mercado hoje que são super aceitáveis, vêm com conteúdos programáticos sensacionais, e foi aonde a gente teve essa criação. Eu peguei pontos positivos de várias empresas e alguns nossos também de criação. E a gente fechou o cerco para fazer esse método ROC. E você falou que o método ROC ele é um método que funciona bem, o mercado aceita bem. Mas por quê? O que tem no método que é bom? Exatamente, esse é o diferencial, cara. Se você for pegar hoje, particularmente falando, atletas de alto rendimento, são pouquíssimos. Então nem todo mundo entra numa sala de ciclismo indoor para quê? Treinamento. Claro que é o nosso papel principal. Mas tem gente, cara, que chega, sai do serviço, vai lá para minha sala, Rafa, hoje eu quero escutar uma musiquinha. Rafa, hoje eu quero, enfim, dar uma respirada aqui. Ou seja, claro que a nossa base vem com treinamento esportivo, isso é indiscutível. Mas a gente agrega algumas outras coisas comerciais, artísticas, enfim. Então isso fez com que o nosso método fosse mais aceitável, não colocando aquela viseirona na cara e sem, né, enfim, abrimos um leque de opções para o pessoal e, consequentemente, tivemos essa aceitação. E você falou que na época que você trabalhava com eventos noturnos, Sim, que não combina muito com o ciclismo indoor, mas eu acho que é super parecido, porque o ambiente do ciclismo indoor, ele tem um pouco assim de balada, de luzes às vezes e de música. Eu acho super que tem uma... E que as pessoas que frequentam aquilo, na minha impressão, eu não conheço tão bem assim, né? Mas eu tenho a impressão que estão em busca do entretenimento tanto quanto do treinamento. Perfeito. Uma espécie de combinação aí das duas coisas, né? O que acontece? Inicialmente, os jogos de luzes era o tchan do ciclismo indoor. Quando começou, né, a gente tinha uma visão que o quê? Poxa, aquela sala com iluminação, com DJ, com mais o quê? Então ela casava antes. Hoje, a gente já tem um contexto diferente. Hoje é uma sala mais clean, é uma sala mais... Você consegue ter um visual muito melhor do seu cliente, do seu atleta. Consequentemente, hoje a gente tem muita tecnologia, que é a tendência de mercado, ou seja, do show de luzes, a gente começou a trazer. Continuamos com a parte de entretenimento, isso é indiscutível, mas a gente veio com algo bem focado para treinamento. Para treinamento. Exatamente. Fazendo treinamento. Exatamente. Então, mas aí você então, começou promovendo eventos de ciclismo indoor, estruturou uma escola de formação que você continua até hoje oferecendo. Perfeito. Aí depois surgiu, antes do estúdio, o Bike Bus, que eu acho interessante essa história, cara, pelo seguinte, eu, como comentei com você, né, eu moro em BH desde 2013, fevereiro de 2013, e eu sempre morei na região da Pampulha.
Então eu passava ali pela Pampulha, eu via, eu ficava, pô, bicho, que doideira, botar um estúdio de ciclismo dentro de um ônibus, e eu percebia que o negócio fazia sucesso. Sim. Tava sempre cheio o ônibus, eu passava ali e via, e eu ficava intrigado, né? Nunca, enfim, tinha essa curiosidade, até que por coincidência, anos depois eu te conheci e fiquei sabendo que você que era o idealizador daquilo tudo. Qual que foi essa história? Como é que surgiu essa ideia? Como é que... Cara, eu sou muito fora da caixinha, cara. Eu gosto de coisas que não tem no mercado. Isso lá atrás, cara, me veio uma ideia. Eu falei assim, poxa vida, se eu montasse uma sala de bike dentro do ônibus, em movimento. Enfim, comecei a estudar isso e na época eu comecei a conversar com alguns professores e eles falaram, cara, você é problemático. Você tem problema? Eu falei, cara, eu acho que eu tenho. Mas vamos ver aonde que esse problema meu vai me levar. Falei, bom, comecei o projeto, cara, não tive modelo, né? Foi o único do país. Na verdade, eu tive 2 bike bus. Inicialmente era um projeto, cara, que a única coisa que eu não entendia era de quê? Ônibus, mecânica, né? A parte de treinamento, todo o processo, a gente já com método de ensino já, né? Conceituado, né? E consequentemente já acontecendo aí formações com muitos profissionais. E aí, cara, eu vim com esse projeto. Lancei o projeto. Bateu Globo, SBT, Record, Band, tudo na minha porta. Pergunta para mim se tive investimento. Nenhum. Não tirei nem um centavo do bolso. O projeto era tão sensacional que bateram na minha porta e falaram, cara, queremos gravar uma entrevista com você. Eu falei, vamos embora. Enfim, cara, fomos para esse mercadão. Foram 7 anos de projeto. Inicialmente eu peguei um Volvo, que era um ônibus muito caro, era um ônibus que eu não entendia nada e, consequentemente, eu fui entender quando ele quebrou comigo. Foi a junta do cabeçote para cima, foi 40 mil. Enfim, aprendi a trabalhar com ônibus, arrumei ele, vendi não, devolvi ele para o ex-dono meu, que era um amigo meu, e aí eu peguei um Mercedes, que era 3 km por litro a mais. Se o motor quebrasse comigo, eu não gastava nem 10. Ou seja, eu comecei a aprender um pouco da parte de ônibus mecânica. E se tratando do projeto, cara, era um projeto que a gente tinha sorriso garantido. Eu não tinha uma pessoa no ônibus que entrasse e falava assim, cara, eu não gostei. Muito pelo contrário. O pessoal saía de lá querendo fazer novamente e era uma diversão, cara. Apesar dessa diversão, ter um gasto calórico muito maior do que a gente dentro da sala. Pensa comigo, o ônibus em movimento, ele vai trazer, né, algumas outras variáveis. Você passava no quebra-mola, Clebão, você sentia como se você estivesse na bicicleta passando no quebra-mola. Que doideira, deve ser uma experiência interessantíssima. Você fazia curva, claro que a bicicleta a gente não faz, mas a amplitude corporal que você fazia, ela simulava completamente uma variável, né? E se tratando de uma bike outdoor. Enfim, cara, foi um projeto sensacional. Infelizmente, a pandemia que veio, né, não só eu, mas como acho que muitos outros empresários, tiveram um processo aí de, vamos falar assim, fechamento, né? Mas é um projeto, se Deus quiser, ano que vem, nós estamos de volta. Estamos precisando de sócios investidores aí, tá bom? É isso aí, muito, muito interessante. E você falou que, com relação ao Bike Buzz, que ele era tão atrativo que você não precisou investir capital seu, que tinha talvez ali anunciantes, patrocinadores. Sim. Vamos falar sobre essa parte do business. Perfeito. Do ciclismo indoor, né? Como é que é? Quanto é que custa para montar um estúdio? Algum profissional de educação física que esteja aqui nos assistindo, que pense, pô, eu tenho maior vontade de trabalhar e, enfim, tem uma academia aqui que eu acho que tem uma sala ali que dá para aproveitar. Qual que é o investimento mínimo inicial e qual o tempo de retorno para você recuperar esse dinheiro? Como é que, mais ou menos assim, em linhas gerais, claro que cada caso é um caso, né? Mas isso. Querendo ou não, a gente tem muitas opções, né? Mas iniciando, né, querendo ou não, pegando um pouquinho lá de trás, o ciclismo indoor, cara, ele é uma modalidade que ele agrega muito valor para academias, né? Se a gente for pegar aí em percentual, o ciclismo indoor ele fica em segundo, basicamente, em número de adeptos, né? Então é algo que traz agrega muito valor e traz muita rentabilidade. Porém, o investimento é muito alto, né? E o prazo
para esse retorno, se a gente for pegar, dependendo desse investimento, ele é macrociclo, né? Ou seja, para você montar um estúdio hoje, igual a gente tem um estúdio rock, com tecnologias, com bike de ponta, vamos falar assim, um estúdio premium, cara, é basicamente os 500 mil. Nó, salgado. É basicamente os 500 mil. Vamos pegar assim, 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, a gente consegue montar um estúdio basicamente igual da Rock, 500 mil reais. E isso a gente pode chegar muito mais. Porque querendo ou não, Clebão, hoje, por exemplo, as minhas bikes, é uma bike sensacional, é a top 1 do mercado. Se a gente for pegar aí a média de 20, 25 mil, uma bicicleta. Então eu tenho uma sala com 15 bikes. Fora isso, a gente tem a tecnologia, que é algo que hoje é tendência de mercado, cara. Aí entra o quesito. Rafa, se eu montar uma sala hoje crua, sem tecnologia, sem nada, você me recomenda montar? Não. Não. Hoje, enfim, hoje os dados, a tecnologia, ela vem para somar, cara, ela vem para agregar. E, consequentemente, quando a gente fala de dados, a gente fala de números. Poxa, quanto que eu perdi de caloria, quantos quilômetros eu percorri? As pessoas querem saber isso tudo. Querem saber. Já estão até acostumadas, né, a ter isso tudo em outras atividades, então acabam querendo também. Exatamente. Hoje, se a gente for pegar qualquer atividade hoje no mercado, você vai para corrida na rua, você tem um Polar, você tem um Garmin, você tem dados, você tem número. E isso ajuda demais a gente a alcançar metas, objetivos, né? Ou seja, traz seriedade para o treinamento. E muda completamente o conceito da academia. Pô, botar uma academia com as bikes, carinho do professor, musiquinha, show de bola. Era o que a gente tinha de raiz, né? Nunca perdemos isso, a gente continua com isso, porém, com algo... Com mais exigências. Tecnologia, né? E, consequentemente, exigências. Até porque, Kleber, a gente pega hoje, os próprios alunos que fazem aulas com a gente hoje são todos formadores de opinião. É um pessoal que tem conceito dentro do ciclismo, são muitos atletas, é muita gente que faz mountain bike, ou o próprio speed, né? Nas estradas, enfim. Então o pessoal tem muita tecnologia associada. É um pedal que tem um potenciômetro, né? É um relógio que marca isso, marca aquilo. E a tendência de mercado é a gente acompanhar, né? Você mesmo ano passado, você foi na feira na IRSA, você viu que tem um setor só de tecnologia. Né? Então assim, não dá pra gente fugir. Quer montar um estúdio de bike hoje? Coloque tecnologia. Coloque um método de ensino. Coloque um professor qualificado para tal. Porque hoje os alunos pedalam até melhor que muitos profissionais. E agora, assim, pensando em termos econômicos, porque você iniciou, né, a sua trajetória profissional no ciclismo indoor, organizando eventos. Sim. Estruturou o curso de formação e o estúdio. Primeiro um estúdio móvel, perfeito, que era o Bike Buzz, e agora um estúdio sedentário, fixo. Sedentário. E dessas atividades todas, como é que você vê a questão dos eventos enquanto uma fonte de renda? Porque ele pode ser uma atividade rentável, né? Porque você organiza ali, se a pessoa organizar eventos periódicos, digamos assim, 3, 4, 5, 10 eventos no ano, ela vai ter um retorno. Perfeito. Que pode ser talvez até mais interessante do que o estúdio, em termos econômicos. Excelente. Como é que é? Querendo ou não, Clebão, eu montei meu estúdio hoje através de eventos. Ou seja, as minhas realizações me trouxeram rentabilidade. Claro que no início é aquela dificuldade, como todo mundo tem. Em todo setor. Normal, né? A gente evidenciar nossa marca, né? A gente entrar para o mercado, ser aceitado pelo mercado, isso tem um prazo e, consequentemente, após que a gente passou esse prazo, a gente começou a ter muito sucesso. Hoje, por exemplo, a gente faz eventos no Bob Games, por exemplo, em 36 horas eu vendi 200 e poucos ingressos, né? Então a gente conseguiu ter essa firmeza da marca e, consequentemente, essa rentabilidade. Mas, cara, evento é risco. Não tem outra palavra. Ela associa total com risco. Vamos começar um projeto. Pá! E aí, como que a gente tem que fazer para a gente ter essa rentabilidade? Primeiro, profissionais. Isso é indiscutível. Até porque, cara, não adianta o Rafa chegar e falar assim, eu vou fazer um evento e vou trazer 1000 pessoas. Não. Os clientes, eles são dos próprios profissionais. Eu, por exemplo, eu tenho os meus seguidores. Exemplo, 100 seguidores. Para eu fazer um evento de 1000, eu consigo fazer um evento sozinho? Não. Você tem que ter 10 pessoas com 100. Exatamente. Então a gente tem que ter esses profissionais, por quê?
Os próprios clientes, eles seguem esses profissionais. E não adianta, cara. Pode ser o Bop Games, liberou as vagas do ciclismo indoor. Se o Rafa não está lá, se o Lino não está lá, se o Kleber não está lá, se o Gabriel não está lá, não vai ter venda. E é o que aconteceu esse ano. A gente soltou um pouquinho depois, né, e eu tive essa percepção. A partir do momento que eu dei o start, não foi o Bop. Eu tinha 2 ingressos vendidos pelo Bop. Ou seja, depois que eu comecei a fazer a divulgação e a gente começou a espalhar esse ano 2026, consequentemente em 36 horas a gente soltou e a gente teve essa rentabilidade aí e consequentemente esse número de adeptos nesse prazo curto. A meta é ousada, né? Como a gente fala, a gente tem que tentar dobrar, né? Agora, o evento de bike, as pessoas alugam a bike ou elas têm a própria bike? No seu caso, você tem um estúdio com um tanto de bicicleta. A pessoa usa a própria bike, tem bike para alugar para evento. Como é que é a logística disso? Então, o que acontece? A gente tem algumas opções. No caso, eu tenho muita parceria com academias. Eu tenho as minhas bikes, né, que são as bikes de ciclismo indoor, que são estacionárias, né? E tem algumas academias que fazem locação também. Além disso, Rafa, eu não tenho bike, eu não tenho bike de ciclismo indoor, mas eu tenho uma bike outdoor. Se caso a gente conseguisse fazer com rolos, a gente conseguiria realizar um evento dessa forma também. Mas seria um evento diferente. Não seria um evento com bike estacionária, seria um evento com bike outdoor, mas ela parada. Esse tipo de evento eu nunca realizei. Mas rola? Tem gente que faz? Cara, particularmente eu nunca vi. Eu já vi alguns profissionais, por exemplo, no palco, um professor ou outro com a bike e com rolo. Mas só desse tipo, de bike outdoor, consequentemente com rolo, particularmente eu nunca vi um evento assim. Quem sabe a gente não consegue fazer. É uma experiência. Né? É igual a experiência que a gente teve até no ENAF, né? Através daquele fonezinho. Sim. Né? Acho que você vivenciou um pouquinho ali. Né? Querendo ou não, foi uma experiência legal, né? Principalmente ali dentro, pelo fato da gente ter outros acontecimentos ali no mesmo local, né? E a gente não atrapalhar um outro. Mas a energia, eu acho que falta naquele momento, aquela entrega. Mas você sabe que eu acho que a Lida, especificamente nesse episódio, é porque eu acho que o fone, ele era um fone para palestra. Sim. Então ele não era tinha específico, né? Ele não tinha uma qualidade sonora agradável. Isso, para música, né? Excelente. Porque a música do ciclismo indoor dá uma vibração legal, né? Na verdade ela é a nossa referência, né, Kleber? A gente não utiliza só como parâmetro de ritmo, marcação, não, muito pelo contrário. A musicalidade, ela faz um trabalho físico, mental que a gente tem muito, mas muito benefício. Inclusive, o nosso método, ele é voltado para isso. A gente tem a musicalidade como referência, sim, mas ela atinge muitas outras áreas. E você acha que o cenário hoje do ciclismo indoor, ele está mais presente em academias que tem várias modalidades, que era uma tendência também que eu acho que foi perdendo força ao longo dos anos, porque antigamente tinha muito isso, né? Sim. Academias que tinham tudo. Sim. Natação, boxe, jiu-jitsu, musculação. E isso foi meio que se especializando. Então, cada vez mais as academias oferecem 1 ou 2 ou no máximo 3 modalidades. Ou você tem vários... A tendência do estúdio, que também é uma coisa que há 10, 15 anos atrás não existia. Né? Então você tem estúdio de yoga, estúdio de pilates, estúdio de ciclismo indoor. Você acha que o ciclismo está mais para academias multifuncionais ou mais para o estúdio? Cara, hoje em dia o cenário deu uma virada de chave. E eu falo hoje em dia porque, querendo a gente pegando um pouquinho mais atrás, vamos colocar aí pandemia, a gente não teve como fazer aulas de ciclismo indoor, né? Num local fechado e tudo mais. E teve uma das academias em Belo Horizonte, que é uma rede, que ela tirou as aulas de bike. Particularmente falando, para mim foi um tiro no pé. Por quê? Cara, é uma modalidade que exige completamente de um profissional presencial. Né? Por exemplo, para você iniciar uma aula, como que você ajusta uma bicicleta de acordo com a sua estrutura sem você ter uma informação, uma orientação de um profissional formado e especializado para tal? Ou seja, o risco que você corre, né, de fazer com a bike em ajuste errado, lesionar, é muito grande. Claro que a gente não lesiona de uma aula para outra, mas a longo prazo, 1 mês, está pedalando com aquela bike errada, né? Enfim, vai ter malefício. E aí, cara, eu percebi que desse mercado o pessoal começou a tirar as aulas de bike das academias
e começaram a abrir estúdios. E foi aonde apareceu o Velocity, né? Foi onde apareceu alguns outros estúdios e, consequentemente, a House of Cycling também. Porém, Clebão, isso a gente tem que falar porque treinamento e entretenimento. Hoje os estúdios, cara, eles oferecem entretenimento puro e esquecem a parte de treino. Falo isso por quê? Querendo ou não, hoje você pega o próprio Estúdio Velocity, ele não tem um método de ensino. Você chega lá todos os dias, você vai fazer o quê? Flexão em cima da bike, você vai dançar em cima da bike, ou seja, não tem variações, não tem nada de treinamento esportivo, não tem nada de base, ou seja, é entretenimento puro. Mas, por exemplo, se você vai para um estúdio rock, você vai ver as variações de treino, né? O método de ensino, querendo ou não, a forma correta de pedalar, com a técnica perfeita, de acordo com a biomecânica, cinésio, fisiologia, ou seja, alguns estúdios perdem por isso e ganham entretenimento. E aí entra a rentabilidade, né, cara? Hoje muita gente, eu acredito dessa geração, eles não estão procurando muito treino, eles procuram entretenimento. Você tem essa percepção? Total. Porque a galera mais jovem procura mais o entretenimento. Perfeito. Hoje em dia, por exemplo, você pega o estúdio rock, você pega um público até mais de faixa etária, né, de 35 a 60 anos de idade. Então, é um pessoal que preocupa com a saúde. Não é uma pessoa que vai lá para dentro só para ficar sorrindo. Enfim, você vai ver gasto calórico, você vai ver todo o processo, você vê que é muito, mas muito baixo. Ou seja, o pessoal hoje está preocupado em sorrir, divertir. E não só treinar. Tem um certo predomínio feminino, não? Muito. Em termos assim de praticantes, né? Sim. Continua ainda, né? Na verdade, era só feminino. Era só feminino. Hoje em dia, a gente tem uma adesão do público masculino. Eu falo assim, de experiência e até pelo fato do estúdio rock, 85% é um público feminino. Mas antes era 100%. Então, hoje, a gente está tendo ainda muitos homens querendo buscar a prática do ciclismo indoor. Mas isso está mudando bastante. Acredito que a gente vai ter mais adesão ainda desse público masculino. Tinha um preconceito muito grande, cara. O pessoal achava que era aula feminina. A partir do momento que eles sentaram na bike e viram que ali é treino, viram que ali faz parte de, né, tanto do gênero masculino quanto feminino. É dificílimo. Você termina a aula ali arregaçado. E pode ser até ciclista. Faço outdoor, faço mountain bike. Se for para dentro do indoor, são variáveis diferentes, são estímulos diferentes. Então vai perceber e vai ter esse processo. Pô, Rafa, sentia que um pouquinho. Ou seja, um acaba contribuindo com o outro. E assim por diante. E realmente, você passa em frente assim, um estúdio da Velocity, é um público muito jovem. Muito jovem. E até dá a impressão, pelo menos assim, pela aparência, que é um público meio de classe média alta. Sim. Tem até, né, é pouco diversificado. Perfeito. Em termos de idade e de, talvez até de renda, né? Sim. E quanto que você vê, se eu olhar assim, a paisagem do ciclismo indoor como um todo, aí você já acha que já vê uma diversificação maior, né? Perfeito. Pessoas mais velhas, igual você falou. Querendo ou não, se a gente for pegar hoje os estúdios, cara, não é muito barato. Né? E querendo ou não, o estúdio ele tem um modelo diferente de academia. A gente cobra mais ou menos por aula. É um trabalho que a gente faz aula ou crédito, né? Pode conceituar de qualquer forma. Ou seja, quanto mais aula aquele cliente vai comprando, ele vai pagando mais barato, o prazo dele vai sendo estendido, a forma de pagamento a gente vai facilitando, né? Mas enfim, hoje se a gente for pegar um ticket médio para fazer, exemplo, 10 aulas por mês, é média de 300 a 400 reais. É basicamente isso. É um ticket, assim, muito bom, muito mais alto do que, por exemplo, da musculação. Com certeza, né? Querendo ou não, é para quem gosta, né, cara? O cara vai fazer aquilo ali e fala assim, pô, eu amo fazer isso aqui, então eu vou pagar porque, além de eu gostar, eu tenho uma estrutura diferente, uma receptividade diferente, um atendimento diferente, né? É o que a gente foge um pouquinho das low costs. O atendimento, é esse zelo que a gente tem pelo aquele cliente e assim por diante. Eu digo aqui para o pessoal aqui da FMG, para os alunos, né, que eu vejo a low cost igual um campo de futebol society. Você aluga para usar o espaço. Sim. Se você quiser uma orientação, isso é um outro serviço. Perfeito. Que você vai ter que comprar à parte. Exatamente. Ali você está só pagando para usar o equipamento. Exatamente. É o aluguel do equipamento. Exatamente. E na verdade, eu acho que os proprietários eles ficam maravilhados quando você não vai.
Ele tem mais espaço para outros clientes estarem fazendo. Esse é o conceito, né, cara? E é o que os estúdios... Não é o contrário, né? Totalmente o contrário. É um espaço um pouco mais reservado, porém traz muita coisa E diferente. esse componente da comunidade, porque eu acho que os estúdios têm essa outra vantagem, né? Como você tem ali um número menor de pessoas frequentando ali, eu acredito que seja mais fácil de você criar vínculo entre as pessoas, porque numa academia que tem 1.500, 1.800, 2.000 pessoas, eu já frequentei várias academias de musculação diferentes e assim, você entra e sai sem cumprimentar ninguém, né? E num estúdio eu acredito que não, né? Você vai ali, você acaba conhecendo as pessoas daquele horário, que costumam ir naquela hora. Exatamente. E, na tua opinião, qual que é a importância desse componente aí da comunidade? Cara, primeiro é a cultura que a gente implementa no local, né? Consequentemente, eu acredito que essa cultura vai fazer com que a gente tenha essa familiaridade, né, entre esses clientes. E com certeza, cara, quando a gente tem um público menor, a gente consegue ter mais acessibilidade. Acessibilidade. Isso, exatamente. E, consequentemente, a gente consegue encurtar mais esses laços, né? Mas é uma coisa que eu faço dentro da Rock, cara, que é o seguinte: eu não só dou aula, eu tenho a minha parte de entretenimento também. Por exemplo, às sextas-feiras, isso você pega até academia, não só estúdio. Principalmente a parte noturna, né? O turno da noite, você vê que dá uma baixa, né? Então, onde eu tenho uma certa estratégia. Eu tenho um projeto na sexta-feira, às 18h30, que chama Sexta File. Eu levo picanha, eu levo uma coronazinha que seja com álcool, sem álcool pra galera e, consequentemente, a gente fazer um pedal. Fazer uma resenha depois. Ou seja, a gente consegue trazer essa galera um pouco mais pra gente, familiaridade. Consequentemente, a gente consegue entender um pouco mais, né, do que se passa do outro lado, enfim, a gente consegue encurtar. E eu acho que as pessoas estão em busca disso, né? É isso. Eu faço aula de beach tênis num clube que eu frequento 2 vezes por semana. E o grupo do WhatsApp das pessoas que jogam lá chama Resenha Beach Tênis. Legal. Se você vê os assuntos do grupo, cara, é tudo menos beach tênis. Perfeito. E é o que a gente tem lá, particularmente, é isso. Após a aula de bike, cara, a gente senta, troca ideia, fala de outras coisas, que eu acho que é o que falta, né? Por mais que, né, o cliente vai te procurar para ir lá para dentro, para a gente cuidar da saúde, sim, mas e a saúde mental? Claro, ela faz parte desse processo. Cada vez mais necessária hoje em dia, todo mundo sofrendo com crises de ansiedade, depressão. Perfeito. Né? A gente está com um índice muito alto, né? Principalmente essa geração que está vindo agora, né, cara? A era, tem alguns estudiosos aí, sociólogos, antropólogos, que falam, né? A era da solidão. Perfeito. As pessoas vivendo cada vez mais isoladas, sem vínculos, sem famílias. Perfeito. Enfim, realmente... Aí eu acho que talvez as práticas esportivas, os eventos e os estúdios, coisas mais regulares, acabam virando um grupo, para além do grupo dos... Porque até o trabalho, que antes era um espaço em que as pessoas criavam ali os amigos do trabalho, todo mundo trabalhando no home office. É isso. Você já não encontra nem com seus colegas de trabalho. Verdade. Entendeu? Então, realmente é cada vez mais necessário. Exatamente. Cara, eu farei uma última pergunta. Vamos lá. Que até já comentei com você sobre isso, que vendo você dar aula, primeiro assim, a gente percebe ali a sua energia, como você se diverte dando aula. Sim. Né? E aí eu olho para você e penso que você é uma mistura de professor, treinador e, ao mesmo tempo, uma espécie de artista também. Perfeito. Tem que ser um pouco artista para ser professor de ciclismo. Com certeza. Você acha que é meio isso mesmo? E qual peso você acha que cada dessas coisas... Perfeita colocação, cara. E entra aquele quesito, né, que a gente tinha falado um pouquinho antes, do método. É justamente isso. A gente tem que fazer algo de entretenimento, além da parte de treinamento, né? Que eu como profissional de educação física, eu tenho que trazer outras coisas pro pessoal, né? E, consequentemente, essa alegria, essa energia, e isso que fomenta, né, principalmente as nossas realizações. Particularmente falando, cara, eu tinha alunos que falavam assim: Rafa, você é a única pessoa que consegue me acordar às 5 horas da manhã para vir pedalar. Justamente por esse fato, por essa entrega. E eu, Clebão, eu já te falei isso uma vez, eu não trabalho, cara. Eu me divirto. Eu tenho prazer, cara, de todos os dias, 5 horas da manhã, levantar, chegar, entrar no meu estúdio, abrir ele, sair de lá 10 horas da noite, 11 horas. Às vezes eu até durmo lá. Isso aí que é amor demais. Então, assim, cara, eu não trabalho. Eu me divirto, eu sou muito feliz com o que eu faço.
claro, com muita seriedade, com muito material, com muito conteúdo programático, né? Com muita seriedade dentro do ciclismo indoor, né? E, enfim, é isso, cara. É isso. Não, Palermo, eu falei que era a última. muito Vou fazer só mais uma, que essa é a última mesmo. Porque você também é um empresário, né? Então, as dificuldades e os desafios de ser empresário? Nossa, Clebão, aí é muito, né, cara? Nossa senhora, é muito. A gente ser empresário aqui no Brasil não é fácil não, cara. É questões de impostos, né? Hoje, eu falo até questão de profissionais, cara. Tá difícil mais da conta. Né? A gente tem uns ou outros, mas você pega... Vamos falar dessa geração. Ninguém quer trabalhar, cara. Ninguém quer estudar, ninguém quer buscar conhecimento e, consequentemente, ninguém tá querendo dinheiro. Eu, cara, particularmente no estúdio, eu pago R$80 pro cara vir dar uma aula de 40, 45 minutos. Você não encontra isso geralmente em nenhum estabelecimento. E mesmo assim, tá difícil. Ou seja, pela rentabilidade, a gente não está conseguindo trazer profissional. A gente não está conseguindo trazer profissional que queira realmente se especializar. São muito, muito, muito poucos que ainda têm essa gana, essa vontade. E os impostos, né, cara? Os impostos são coisas que a gente... E é curioso porque, assim, a educação física, né? Você fala essa coisa da falta dos profissionais, porque é uma coisa que várias pessoas já me reclamaram, se queixam sobre isso. Mas a educação física formou só no ano passado, em 2025, mais de 80 mil pessoas. É muita gente. É muita gente, ainda que o mercado fitness esteja crescendo muito no Brasil, abrindo um monte de academia para tudo quanto é lado, não é no ritmo de crescimento do número de pessoas que se formaram nos últimos anos. Você teve muito mais pessoas formadas do que novos postos de trabalho oferecidos, né? Então, ou seja, tem mais profissional do que oportunidade de trabalho. Mas mesmo assim, as oportunidades que tem as pessoas não querem. Tem muita oportunidade. E eu falo isso não só por mim. Né? Querendo ou não, tem muitos profissionais da Rock que atuam em academias e eles falam, cara, os gerentes estão desesperados. Não consegue ninguém. E os que conseguem são aqueles que, enfim, não tem perfil para tal, não soma, não agrega e, consequentemente, você vê que vai ter uma substituição. Né? Ou seja, está com dificuldade muito grande profissional. Muito desafio grande, mesmo. Muito grande. Irmão, ô meu amigo, obrigado por tudo aí pela Eu que agradeço, sempre.